Oi, gente, tudo bom? Vamos hoje ler Mateus 21, comparando a Bíblia antiga com a atualizada. Mateus 21, as Bíblias têm diferença de 26 anos entre elas. A atualizada foi editada e atualizada em 2020. E depois que eu leio, primeiro eu leio a antiga, depois eu leio a atualizada e depois eu comparo versículo com versículo. Aí é que a coisa fica feia, porque quando eu leio a antiga e depois eu leio a atualizada, a gente não percebe a alteração que sofreu. A gente não percebe que foi tirado o nome de Jesus. A gente não percebe que foi tirado o nome de demônios. A gente não percebe que foi tirado o nome do Criador. Mas quando a gente compara, comparando versículo com versículo, versículo 1 do 21 e versículo 1 da atualizada do 21, também o mesmo versículo, porque são a mesma versão, João Ferreira de Almeida Fiel, a gente vê, aí a gente consegue entender aonde está a mudança e aonde está a atualização. Eu resolvi fazer isso porque eu queria sempre uma Bíblia antiga e eu ia nas... Teve uns 8 anos, mais ou menos isso, eu queria muito uma Bíblia antiga e eu fui nas lojinhas que vendia a Bíblia e me falaram que todo ano é retirada toda aquela edição. Toda a Bíblia que foi colocada para venda aquele ano é retirada e dada Bíblias novas para o ano seguinte ou para o ano que está iniciando. Eu achei isso muito estranho e a partir daí eu queria muito uma Bíblia antiga e eu tinha aqui em casa e eu nem lembrava que eu tinha porque elas ficavam no baú. Eu leio e guardo, leio e guardo e leio durante muito tempo. Tem versões que eu até terminar de ler levou uns 3 anos e pouco. E na maioria das vezes é um ano, eu leio um ano e guardo, escrevo nelas, depois que eu parei de fazer isso. Mas eu tinha uma Bíblia antiga, e aí a mais antiga que eu achei foi essa, datada de 1994. Então elas têm uma diferença de 26 anos entre elas, e a gente vai ler agora e comparar qual foi a mudança que aconteceu nesses 26 anos. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou... Peraí, tá calor aqui. Eu não posso ligar o ventilador, senão não dá para ouvir nada, é um barulho muito forte. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: olha, o teu rei aí te vem, manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas.
e grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Vieram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e as crianças clamando no templo, hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouves o que estes dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca leste da boca de crianças e de pequeninos tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram, espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, o recebereis. O batismo de João. Tendo Jesus entrado no templo, estando já ensinando, cercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes nele? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Assim responderam a Jesus: não sabemos então. Ele lhes disse: não sabemos. Então ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro, disse-lhe: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, ele arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram.
Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. A parábola dos lavradores maus. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circundou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegado o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitará meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: destruirá de maneira terrível a estes infames, e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe enviem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino dos céus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Agora a gente vai ler o 21 da atualizada. No YouTube eu boto boto a leitura e boto a comparação. E no Telegram eu coloco só a comparação, porque o vídeo não desce todo lá. Então, não sobe, né? Eu não sei se sobe, se desce, como é que faz. Não vai todo. E então fica muito pesado. Eu tenho que cortar, então só vai a comparação. Vamos lá, capítulo 21 de Mateus, atualizada. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no aceitar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo,
e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convívio de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e coroas. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira pelo caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, querendo, o recebereis. E chegando no templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhe: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço isto. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E pensaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigiu-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigiu-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes... Gente, eu tô muito cansada, então eu falo atropelado, por isso eu tiro foto e coloco foto no final do vídeo. Se não é o primeiro vídeo que eu atropelo tudo, todo vídeo eu atropelo. Então eu coloco a foto do que eu tô lendo no final do vídeo, tá? Depois que a gente compara versículo com versículo, vai a foto. Eu espero que vocês estejam conseguindo printar certinho. Tá? Eu vou continuar aqui. Mesmo atropelando, eu vou continuar lendo. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a a um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos,
enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina pelo Senhor. Feito isto, é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Misericórdia, meu Deus. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Agora a gente vai comparar versículo com versículo ali, ó, juntinho. Aí a gente vai ver qual a alteração que sofreu, qual a mudança que sofreu, qual a atualização sofreu, o que fizeram para atualizar, o que atualizaram, né? Se teve intenção em alguma coisa, se na antiga tinha uma intenção, na atualização vai ter outra intenção, o que mudou, se foi só troca de palavras, a gente vê certinho o que foi nessa comparação. Mateus capítulo 21, agora a gente vai comparar versículo com versículo do que a gente acabou de ler separadamente. Mateus 21, 1. Quando se aproximaram... Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, atualizada, e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, idêntico, ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. Atualizada. Ide à aldeia aí que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Idêntico. 3. E se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles imediatamente, e imediatamente os enviará. Atualizada.
E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. No 2 é quase igual, a única coisa que fala ali em frente, na atualizada fala de fronte de vós. É que eu não quero me prender a coisa pequena, entende? Eu quero em atualizações fortes, mas querendo ou não, a gente está fazendo isso, estou fazendo isso, e sim, eu acho que tem que ser falado, sim. E na atualizada tá mister, na antiga tá necessita deles. E na atualizada tá que o Senhor há de mister. Difícil compreensão. No 4. Ora, tudo isto acontece para que se tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Atualizada. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Idêntico. 5. Dizei à filha de Sião: olha o teu rei aí, e te vem manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Atualizada. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta. Na antiga está montado numa jumenta e na atualizada está assentado sobre uma jumenta. E sobre um jumentinho, filho de animal de carga. O resto é idêntico. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara, atualizada. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara. Na antiga está os discípulos e na atualizada está indo os discípulos. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas. Atualizada. Trouxeram a jumentinha e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Retirada do nome de Jesus. Então, foi retirado o nome de Jesus, da atualizada, Mateus capítulo 21, versículo 7. Na antiga está: trouxeram a jumentinha e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas. Na atualizada, trouxeram a jumentinha e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no sentar em cima. Essa foi a atualização, a retirada do nome de Jesus. Tá vendo que quando a gente lê, a gente não atenta a isso, só que quando a gente compara versículo com versículo, a conta não fecha, não bate. A gente vê a diferença com muita clareza, coisa que é sutil, muito sutil. Oito. E grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Atualizada. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Na antiga tá multidão e na atualizada tá muitíssima gente.
9. E a multidão que iam adiante, e as multidões que iam adiante e as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Atualizada. E a multidão no singular. Atualizada está no singular. Na antiga fala as multidões que iam adiante e as que seguiam. Que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Na atualizada tá: e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O resto é idêntico. Na antiga mostra uma grandiosidade das multidões. E na atualizada só tá no singular. Tá no singular. A multidão que ia adiante e a que seguia. O resto é idêntico. Vamos lá, no 10. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Idêntico na antiga tá. Perguntavam e na atualizada tá dizendo: quem é este? O resto é idêntico. E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Atualizada. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Na antiga tá, as multidões responderam no plural. As multidões responderam no plural. E na atualizada tá: a multidão dizia no singular. Eu acho sim que tira um pouco do efeito da grandiosidade das multidões, entende? Multidão é algo grandioso desde sempre. Desde sempre, onde tem multidão, se uma pessoa consegue levar uma multidão, é um fato grandioso. Sempre vai ter um ou dois malucos seguindo outro maluco, seguindo outra pessoa, seguindo outro alguém. Sempre vai ter. Agora, quando um alguém consegue levar uma multidão, as multidões, significa que ele não é maluco, significa que ele alcança muito mais gente, pessoas de vários costumes, de vários pensamentos, de várias condutas, em algum ponto em comum com aquela pessoa. A gente vê isso na música, em grandes festivais, onde você vai em um festival e tem muita gente, tem gente de tudo quanto é tipo, de vários costumes, vários pensamentos, várias formas de viver, por conta de um ponto em comum que é a música. Então, uma pessoa que consegue reunir tanta gente diferente, realmente é grandioso. E é grandioso. As multidões é algo grandioso. Quando vai para a multidão, eu acho que tira um pouco desse valor, dessa grandiosidade. E ela está na atualizada, está no singular, na atualizada.
tanto no versículo 9 quanto no versículo 11, tá na atualizada no singular. No 9, ainda achei que tira bem mais a grandiosidade, porque fala assim: e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, enquanto fala as multidões, na antiga fala as multidões que iam adiante e as que se seguiram, e as que seguiam, entende? Continua, é o plural das multidões da frente, é um plural, e é um plural na multidão de trás. Como se fosse multidões atrás e multidões na frente. Bem grandioso, digno do nosso Deus, do nosso Rei. 12. Entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Atualizada. Entrou Jesus no templo de Deus. Há um acréscimo na atualizada de templo de Deus, enquanto na antiga está só no templo. Entrou Jesus no templo. Na atualizada tá, entrou Jesus no templo de Deus. Então, há um acréscimo da palavra Deus. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, há um acréscimo da palavra Deus e do templo também, os que compravam no templo. Só essa é a atualização, o resto é idêntico. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Idêntico e forte, né? Covil de ladrões. Covil de ladrões. Forte a palavra. 14. Vieram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele os curavam. Cegos e coxos, e ele os curou. Atualizada. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Na antiga tá, e ele os curou, e na atualizada tá, e curou-os. 15. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e as crianças clamando no templo, hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Atualizada. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Está idêntico, muda de novo o que a gente viu nos capítulos anteriores, que é sempre que está crianças, eles colocam meninos na atualização. A atualização, ela se atualiza como meninos. Na antiga tá crianças, sem gênero. Criança sem gênero. E
Na atualizada, sempre colocam os meninos. Essa alteração do 17. Foi do 17? Do 15. Então vamos no 16. E perguntaram-lhes: ouve o que eles dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste da boca de crianças e pequeninos tiraste o perfeito louvor? Atualizada. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. De novo, na antiga tá: da boca de crianças e pequeninos tiraste o perfeito louvor. Na atualizada tá no versículo 16: da boca de meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Então, na antiga não tem o gênero menino. E na atualizada tá. Por que eu tô batendo nessa tecla? Eu tô batendo nessa porque a gente tá em 2022 agora. Ela foi atualizada em 2021. E é desnecessário achar que a palavra de Deus, ela coloca um gênero nas crianças logo, assim, né? Porque criança é criança, crianças. Só por isso que me espanta. Se fosse ao contrário, seria mais aceitável. Se fosse ao contrário, pela forma que é hoje, não seria aceitável a alteração. A alteração nunca é aceitável. Nunca é. Não, não se mexe no trabalho de ninguém. Entende? João Ferreira de Almeida, ele e a equipe dele traduziram dos originais para a língua portuguesa. Não se mexe no trabalho dele, alterando linguagem, alterando o verbo, alterando nada. Deixa do jeito que estava. Quer fazer? Vai lá, pega os originais e faz da sua forma. E quem quiser ler, lê da forma que as pessoas estão fazendo. Mas mexer num trabalho que foi feito, eu não concordo. E colocar um peso de gênero em pleno 2021, para quê? Para falar que a Bíblia é machista? Também não acho tão correto assim, não. Tinha que estar conforme foi feito o trabalho de João Ferreira de Almeida. Tá crianças? Deixa crianças. Tá meninos? Deixa meninos. O que tivesse, teria que deixar, porque é um livro que ele fez. Ele trabalhou em cima dos originais e traduziu. Ele e a equipe dele. Não tem que mexer no trabalho que ele fez. Mas vamos continuar vendo o que mexeram no trabalho dele, qual atualização que fizeram em cima do trabalho que ele fez. Vamos continuar vendo. 18. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Idêntico. 19. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Atualizada. E avistando uma figueira perto do
caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Assim. Idêntico, a única coisa que é ao acréscimo do para sempre. Na antiga não tem esse acréscimo para sempre. Nunca mais nasça fruto de ti para sempre. Não tem esse acréscimo do para sempre na antiga. Já emenda logo, e a figueira secou imediatamente. 21. Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Atualizada. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte. Se até este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Idêntico. Tendo Jesus entrado no templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Atualizada. E chegando ao templo, acercaram-se dele. De novo a retirada do nome de Jesus. Não, peraí. Não. Peraí. Errado. Estou errada. Peraí, tô lendo errado. Ah, não. Tô lendo certo. 23. Tendo Jesus entrado no templo. Na atualizada. E chegando ao templo, retirada do nome de Jesus. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Então, a retirada do nome de Jesus no capítulo 21, versículo 23 de Mateus. Acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram com que autoridade faz isto? Dizendo, né, na atualizada está dizendo com que autoridade faz isto. E quem te deu tal autoridade? Então, na antiga está com que autoridade faz estas coisas. Na atualizada está com que autoridade faz isto. E quem te deu tal autoridade? O resto é idêntico, mas a retirada do nome de Jesus foi feita. 24. Respondeu-lhe Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E Jesus, atualizada, e Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. E se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto.
é quase idêntico. Embaralha um pouco, a atualização embaralha um pouco Má de Serdes, enquanto que diz, com que autoridade faz essas coisas. Então só embaralha um pouco, mas é idêntico. De onde era o batismo de João? Não diga. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes nele? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João um profeta. Atualizada. O batismo de João. De onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Então, na antiga se discutiam entre si, e na atualizada pensavam entre si. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João um profeta. Então, do céu, se dissermos do céu, ele nos dirá. Então, porque não crestes, idêntico. Não crestes nele, ou não crestes, é idêntico. Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. E disseram dos homens, e se dissermos dos homens, temamos o povo, pois consideram João como profeta, idêntico. E assim responderam a Jesus, não sabemos. Então ele lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Atualizada. E respondeu do Jesus, disseram, não sabemos. E ele lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço isto. (28) O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Atualizada. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Idêntico. Respondeu ele, não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Atualizada. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Então, na antiga não irei, e na atualizada não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Idêntico. Então o pai se lhe dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele, eu vou, Senhor, mas não foi. Atualizada. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, na antiga falou a mesma coisa. Facinho de entender. Na atualizada falou de igual modo. Desnecessária a atualização, gente. Desnecessário mexer no trabalho de alguém com palavras desnecessárias. Fácil de entender. É de fácil entendimento a antiga. Fácil, muito fácil de entender. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Na atualizada E dirigindo-se ao segundo, só o segundo, nem faltava aqui filho. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, eu vou, Senhor, e não foi. O resto é idêntico. Só aquela mudança que tá muito clara na antiga, e na atualizada é desnecessária, porque são palavras difíceis. Na atualizada. 31.
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam-lhe, o primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Atualizada. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. A mesma coisa que a gente já viu em capítulos anteriores, que é muito mais fácil entender a antiga, que está assim, cobradores de impostos, na atualizada está publicanos. Então, a atualizada está publicanos. Eu não sei o que é publicano. Mas eu sei o que é cobrador de imposto, porque eu pago meus impostos. Então, eu sei o que é um cobrador de impostos. Na antiga tá, os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Na atualizada tá, os publicanos, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então, assim, a antiga, muito mais fácil de entender. Disparado, né? Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Atualizada. Porque João veio a vós no caminho da justiça. Ó, uma diferença aqui significativa. Porque na antiga tá, pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça. E na atualizada tá, porque João veio a vós no caminho da justiça. É diferente. Sutil, diferença sutil, mas é diferente. Ele veio no caminho da justiça. Na antiga tá, ele veio vos mostrar o caminho da justiça. Me atinge. Na atualizada, só atinge o próprio João. Ele veio no caminho da justiça, atinge ele. Na antiga, me atinge você, porque fala assim, ele veio vos mostrar, veio mostrar para mim, veio mostrar para você o caminho da justiça. E na atualizada tá, ele veio no caminho da justiça, só atinge ele, como se ele veio no caminho da justiça, somente ele, mas não. Ele veio nos mostrar, veio me mostrar e veio te mostrar o caminho da justiça. Então, sim, é significativa essa mudança. Sim. Em 32, vamos lá. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. E aí o resto é tudo idêntico. Mas os publicanos, né, mas os cobradores de impostos na antigas, mas os publicanos na atualizada, e as meretrizes o creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Olha que dificuldade, olha que difícil de entrar, palavras difíceis, colocação difícil na frase. Na antiga, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Na atualizada tá?
Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Entende? Colocações na frase que dificulta o fácil entendimento. Para quem lê só uma vez e que não tem tempo de esquadrinhar, de parar, de ler de novo, é de difícil entendimento. Fora uma intenção que foi tirada aqui, que me afeta. Entende? Que João veio para mostrar para esses... como é que é o nome deles? Escribas e principais sacerdotes, o caminho da justiça. Aí fala que João veio no caminho da justiça, como só diz respeito a João. Aí o resto é tudo idêntico. E agora vem e embola a frase. Não embola, mas muda a colocação, um monte de coisa que dificulta o entendimento. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circundou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Então, na antiga havia um proprietário que plantou uma vinha. Na atualizada houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Circuncidou-a de um valado. Outra palavra que não se usa na língua portuguesa hoje, não se usa no nosso português, não se usa no dia a dia. Na antiga circuncidou com um muro. Na atualizada circuncidou-a de um valado. E construiu nela um lagar. Na antiga e edificou nela uma torre. Construiu nela um lagar e edificou nela uma coisa. Mas antes de construir nela um lagar, circuncidou-a de um valado. Enquanto na antiga circuncidou-a de um muro. Muro, a gente fala de muro até hoje. Tem aqui um muro para fazer, para refazer. Tem muro, a gente fala agora valado. Valado é uma palavra que a gente não usa no nosso português cotidianamente, e eu mesma nunca tinha ouvido falar. Então, assim, por que eu tô batendo nessa tecla? Porque a justificativa da atualização da Bíblia é que vai ser de fácil entendimento com palavras atuais. E não é isso que a gente vê. Mais uma justificativa derrubada aqui, como tantas outras que eu li, e a gente só tá em Mateus ainda. Ainda estamos em Mateus. E construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Na antiga ausentou-se do país, e na atualizada ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Atualizada. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Idêntico. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. E os lavradores, apoderando-se dos
servos feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Idêntico, a única mudança é agarrando na antiga e apoderando-se na atualizada. Então enviou outros servos em maior número do que o primeiro, e eles fizeram-lhe o mesmo. Depois enviou outros servos, atualizada, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo, idêntico. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão ao meu filho. Atualizada. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Idêntico. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Mas os lavradores, vendo o filho, atualizada, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Idêntico. Assim, agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Atualizada. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Idêntico. A única coisa que na antiga tá agarraram-no e na atualizada tá apoderaram-se, lançando mão dele. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Atualizada. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então, na antiga está dono e na atualizada está senhor. O resto é idêntico. 41. Responderam-lhe: destruirá de maneira terrível a esses infames e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe enviem os frutos. Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Então, na antiga tá: destruirá de maneira terrível, de maneira horrível a estes infames. E na atualizada tá: dará afrontosa morte aos maus. O resto é idêntico. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. E o Senhor fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Atualizada. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, na antiga tá: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. E na atualizada tá: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. O Senhor fez isto, pelo Senhor foi feito isto, não atualizado, e é maravilhoso aos nossos olhos. O resto é idêntico. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Atualizada. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. Então, na antiga tá: será entregue a um povo, e na atualizada tá: será dado a uma nação que produza os seus frutos.
aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Atualizada. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. De novo, algo que a gente já viu também no comecinho de Mateus, que é aquele por quem. A troca daquele, aquele, por quem. É muito sutil a mudança, muito sutil, mas dependendo da frase, o quem é muito generalizado. Quanto aquele, aponta-se, entende? É alguém. Quem, alguém. Quando... Peraí, cadê? Onde tá? Aquele, né? Aquele. Esse. Por quem, entende? Então, quem cair, aquele que cair. Aqui tá muito sutil, não dá pra ver, mas dependendo da frase, o aquele por quem tira um pouco do peso de você sentir que é pra você, entende? Aquele, esse é apontado, é algo apontável. O quem é algo muito, é quase abstrato. Quem foi, aquele foi, esse foi, entende? É uma coisa muito mais própria da gente ser representado por aquele, por esse, do que por quem. Aqui tá muito sutil. Se eu não tivesse lido no começo, que tá muito, essa palavra tem mais peso, aquele tirou o peso de mim quando colocou quem, é por isso que eu tô conseguindo reparar, senão eu não repararia, ou não levaria tão a sério, não bateria tanto nessa tecla. Vamos lá. 45, já estamos acabando. Vou tirar a foto, vou mostrar antes e depois, porque eu atropelo muito, eu leio atropelado. E eu coloco sempre a foto da antiga e da atualizada, para que vocês possam estar lendo o que a gente acabou de ler aqui. 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Atualizada. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Bem direto, bem firme, como a gente acha que a atualizada seria, né? Então a atualização foi bem de fácil entendimento aqui dessa vez. E procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, tiveram medo do povo na antiga e recearam o povo na atualizada, porque o tinham por profeta. E na antiga tá porque o povo o considerava como profeta. Então, muito mais clareza. De novo atualizada, colocando palavras difíceis. Simples, singelo, uma coisa sutil, mas que sim, é mais difícil do que a atualizada, sim. Do que a antiga, sim. A atualizada se torna mais difícil. Porque eu considerava como profeta. Então, na antiga, tá, procuravam prendê-lo,
mas tinham medo da multidão. Na atualizada tá, procuravam pneu, recearam o povo, porque o tinham por profeta. Então, na antiga tá, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como o profeta. Na verdade, considerava como Deus, é o nosso Deus. Entende? Mas na atualizada tá tirando a multidão, coloca o povo, o que minimiza uma multidão, porquanto o tinham como profeta, porque o povo, aí sim vem povo, porque o povo o considerava como profeta. Mas enfim, essa foi a atualização. E a gente já tá quase acabando Mateus, mas ainda falta muito, né? Porque não é uma coisa que você faz em 15 minutos, 10 minutos. Realmente tem que ser feito assim, passo a passo.